paz do Senhor Jesus a todos. No vídeo anterior nós vimos no livro de Gênesis que Abraão, uma única vez, ele apresentou uma oferta de 10% ao sacerdote Melquisedeque quando ele retornava de uma guerra onde 4 reis venceram 5 reis e ele estava trazendo então o despojo que na verdade pertencia ao rei de Sodoma, e ele desse despojo ele deu uma oferta de 10% ao sacerdote Melquisedeque. Pois bem, esta passagem, este dízimo que Abraão teria entregado a Melquisedeque é referido aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, onde ele diz assim: este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi, referindo-se a Melquisedeque, e recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. E mais embaixo ele diz: Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Então, esse texto, embora ele seja utilizado como se fosse um fundamento para a existência de dízimos e de ofertas num período anterior à lei, no caso, no período dos patriarcas e aqui de Abraão, esta referência que ele faz a Abraão, ela não serve como fundamento para a cobrança de dízimos, e eu vou mostrar a razão. Primeiramente, no livro de Hebreus, nós vamos observar que, desde o começo, desde o primeiro capítulo, ele vai apresentar a necessidade e a realidade de uma mudança de aliança. Ele está, então, aqui trazendo uma informação para convencer o povo hebreu, os judeus, que uma nova aliança estava sendo estabelecida agora por meio do sangue de Jesus, o qual ele afirma sumo sacerdote, e não só o sumo sacerdote, mas o próprio cordeiro do sacrifício. Então, há de se afastar a velha aliança. Por quê? Porque agora há um novo sacerdócio, há um novo sacrifício, porque Jesus uma só vez entrou na presença do Senhor, levando o seu próprio sangue e não o sangue de todos e de bodes, como era a determinação da lei. A lei, então, ela vai ser afastada para dar lugar a uma nova aliança, e este é o esforço do escritor de Hebreus. Então, logo no primeiro capítulo, ele diz que Jesus, a quem ele apresenta como este sumo sacerdote, ele é superior aos anjos, embora tenha se feito homem. Mas ele também diz aqui em Hebreus que Jesus ele é superior ao próprio rei Davi, do qual ele seria descendente. Por quê? Porque no Salmo 110, Davi diz, ele se refere a Jesus, refere ao Messias como meu Senhor. Então Jesus ele é superior aos anjos, estava com Deus desde o momento da criação do universo. Ele é superior ao rei Davi, e agora ele vai dizer, Jesus ele é superior à lei e superior ao sacerdócio, ao sumo sacerdote que foi constituído pela lei. Então, para que ele possa demonstrar isso, ele utiliza o exemplo de Abraão. Então ele diz assim: ora, Abraão deu dízimo daquela batalha, fazendo referência exatamente a essa guerra dos 4 reis contra os 5, ele deu dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe registrado, não tinha genealogia, não tinha início de dias, nem tinha fim de dias. Ou seja, ele está dizendo, Melquisedeque é uma figura aqui de um sacerdócio eterno, que é a comparação que ele faz com Jesus, e ele vai lá no Salmo 110 e ele busca essa confirmação, então, de que o sacerdócio do Messias seria equiparado ao sacerdócio de Melquisedeque. No Salmo 110, aqui especialmente no verso 4, ele diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele diz o seguinte: o Messias será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sacerdócio superior ao sacerdócio da lei. Então ele afirma também em Hebreus Jesus como superior à lei, superior ao próprio Moisés. Bom, Abraão,
quando ele dá os dízimos daqueles despojos a Melquisedeque, ele está nada mais, nada menos que afirmando uma inferioridade da lei em relação ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que Levi é descendente de Abraão. De Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Então, Levi ele estava já dentro de Abraão, porque ele é uma descendência de Abraão. Então, quando Abraão ele entrega os dízimos naquela referência, né, naquela figura a Melquisedeque, é como se ele estivesse mostrando a inferioridade da lei que está em Levi em relação a Melquisedeque, porque Abraão entrega dízimos, então, a Melquisedeque. Então, assim, nesta construção, e todo este trecho aqui de Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 8, inclusive no 9, é exatamente para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da lei que estava sendo removida, que estaria sendo substituída. Ora, eu estou aqui no livro de Hebreus exatamente afastando a lei. Mas, em relação a Jesus, ora, como Jesus poderia ser sacerdote? Se ele não era descendente de Levi, ele era descendente de Judá. Jesus, ele era sacerdote, porque ele não estava ligado diretamente a Levi, mas ele estava ligado a um sacerdócio superior a Levi, o sacerdócio de Melquisedeque, que o próprio Abraão, então, se sujeita a Melquisedeque. O que é importante observar, então, desta passagem é o seguinte: toda essa história aqui é simplesmente para nos provar que Jesus ele é um sumo sacerdote superior ao sacerdócio levítico. Pode se afastar a lei, pode se afastar os sacrifícios, o sangue de bodes, o sangue de touros, perfeitamente, porque Jesus agora ele é o sumo sacerdote mediador, único mediador entre Deus e os homens. A questão dos dízimos aqui foi simplesmente para ilustrar, para demonstrar esta superioridade. Nada mais. Hebreus ele não está tratando aqui de questão de dízimos. Não está querendo fazer a afirmação de que Abraão era um dizimista. Mas ele está simplesmente, vou repetir, afirmando a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom, mas alguém vai dizer o seguinte, aqui no capítulo 7, no verso 6, diz que este homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Melquisedeque recebeu dízimos, aí ele está no plural, então porque ele era um dizimista. Não, ele não era um dizimista. Não há nenhuma outra referência que possa ligar Abraão a qualquer tipo de contribuição regular, temporal, a qualquer outro tipo de sacerdócio. Ele não era um dizimista. Por que a palavra aqui, isso aqui foi apenas uma ilustração? Por quê? Melquisedeque por um acaso não tinha início de dias? Lógico que tinha, ele nasceu. Melquisedeque, por um acaso, ele não tinha nem pai nem mãe? Claro que tinha. Então, apenas uma figura. E o próprio escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, que a lei é uma sombra de coisas que haveriam de vir. Ele já está mostrando aqui que muitas coisas do passado elas são apenas figurativas. Então, quando o termo dízimo, ele aqui está no plural, é importante observar o seguinte, ele deu 10% do ouro da prata, ele deu 10% do melhor dos despojos do gado, ele deu 10% do cereal, de tudo aquilo que ele estava recebendo. Então, por isso, o plural, uma única vez. Então, ali, uma oferta feita por Abraão a Melquisedeque, uma única vez, que é usada figurativamente para simplesmente aqui no livro de Hebreus demonstrar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da lei, que estaria então sendo substituída. Eu espero que isso tenha ficado claro. Hebreus não está tratando de dízimos, Hebreus não está se referindo a Abraão como um dizimista. Isso aqui é apenas um pano de fundo para uma questão maior que está sendo tratada. Bom, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade.